Queria compartilhar com você hoje a história da Bíblia de um leproso, ou melhor, um ex-leproso. Esse relato aconteceu logo depois que Jesus ele desce do monte. Jesus ele faz um sermão muito famoso, que é chamado Sermão do Monte, e ao descer do monte ele se depara com esse leproso. Eu vou ler o texto para vocês, que está lá em Mateus capítulo 8, dos versos 1 ao verso 3, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Daqui a pouquinho a gente volta a falar desse leproso. Eu queria falar antes de um acontecimento recente. Nós estamos aqui no meio do mês de abril de 2020, onde o mundo atravessa uma pandemia do coronavírus. E eu li uma notícia muito interessante. Dois gigantes do mercado de telefonia celular, Apple e Google, que são os detentores de dois sistemas operacionais. Então, a grande maioria dos habitantes desse planeta que tem um celular nas suas mãos, ele tem uma ou outra marca, na sua grande maioria, ou da Apple, que tem lá um sistema operacional, ou o do Android, que é um outro sistema operacional da Google. Muito bem. E olha que interessante. Diante desse flagelo mundial que a gente passa, essas duas empresas que em certa medida até se odeiam porque são competidores ferrenhos, eles se uniram. Sabe para fazer o quê? Uma coisa muito interessante que a tecnologia propicia. Eles estão desenvolvendo e desenvolveram algumas funcionalidades que permitem que, já que quase que todo habitante desse planeta tem nas suas mãos um smartphone, um celular, esse aplicativo ou essas funcionalidades que eles desenvolveram permite identificar as pessoas, não com seu nome, para não atingir a privacidade, mas identificar se uma pessoa ela foi diagnosticada com o Covid-19, se ela é positivo para esse vírus, e consegue identificar se essa pessoa, nos últimos dias, por onde ela passou e por perto de quem que ela passou. Porque é possível sim fazer aplicações que vão aproximar, vão acessar essas pessoas que estiveram perto de alguma pessoa infectada, para que elas sejam chamadas para fazer o teste. Então esse tipo de funcionalidade não seria completo se só uma dessas empresas adotasse essa tecnologia. Porque só ia funcionar para os aparelhos daquele fornecedor. E os aparelhos da concorrente, isso não ia funcionar. Então o que eles fizeram? Eles se uniram e ambos desenvolveram essas funcionalidades, e que isso vai atingir quase todos os habitantes do planeta que tem um smartphone na sua mão, e uma coisa que vai ser para um fim nobre, por um fim humanitário, um fim de preservação de vida. Então, através da tecnologia, se não fosse essa união dessas duas gigantes do mercado, isso não seria possível, mas agora a tecnologia ajuda. Isso já foi implantado, nós estamos falando aqui no mês de março de 2020, a Coreia do Sul adotou essa tecnologia, e por isso que ela está tendo uma performance muito boa no combate ao coronavírus. Olha que interessante, dois grandes concorrentes agora unindo forças no mundo de hoje. Isso tem riscos de negócio. Como é que eles vão se aproximar? São concorrentes, e lá na frente, como ficam os negócios? Engraçado isso. É uma coisa difícil. Mas dois concorrentes agora unidos. Mas o que é que isso tem a ver com o tal do leproso que eu li aqui? Tudo. Fica aí, não sai daí que daqui a pouco eu vou dizer qual a ligação entre essas duas coisas. Muito bem, voltando para o leproso, esse relato que eu li fala de um homem que ele tinha muita lepra. Como é que era isso na antiguidade? Não existia um diagnóstico correto dessa doença e muito menos cura. Então as pessoas elas iam literalmente se deteriorando, apodrecendo até morrerem. A lei de Moisés ela previa a situação dos leprosos na sociedade, e olha só que coisa terrível. Eles tinham que viver isolados. Como não existia nenhum medicamento, nenhum tratamento, eles moravam em leprosários, em casas onde só leprosos ficavam. Não era uma casa de tratamento, porque não existia tratamento, mas era uma casa onde eles tinham que ficar confinados. E a lei os impedia de que eles se aproximassem das outras pessoas com perigo de que contagiasse outros. Eles tinham que andar com um sino no pescoço, para que quem estivesse na rua e ouvisse aquele sino, sabia que vinha ali um leproso, e eles se afastavam. O próprio leproso, coitado, quando ele andava pelas ruas e ele via alguém se aproximando, ele tinha que gritar: impuro, impuro, e as pessoas tinham que sair de perto. Isso é vida. Essa era assim, né? Era o destino desse homem. E se
algum leproso violasse esse regulamento, se ele viesse a público, ele se misturasse com outras pessoas, ele era passível de ser apedrejado e morto. Muito bem? Esse leproso aqui, ele fez uma coisa temerária. Ele fez um plano que tinha risco da sua vida. Ele, por algum motivo, ele ouviu falar de Jesus. Notem, ele era um israelita. E existia uma coisa inusitada aqui. Se a gente olhar no Antigo Testamento, na Bíblia, nunca em Israel houve a cura de um leproso. A Bíblia fala somente de 2 casos no Antigo Testamento de cura de lepra. Mas teve um caso que foi meio atípico. Miriam, irmã de Moisés, repreendeu-o porque ele tinha adquirido uma esposa etíope. E por causa disso houve um juízo sobre ela. Passou 7 dias com a doença e depois ela foi restaurada. Mas não era uma cura de uma doença, era um juízo de Deus específico. Naquele tempo a lei pegava. Teve outro caso, Naamã, mas que não era um israelita. Ele era um sírio. Ele foi lá e foi curado por uma orientação de Eliseu, e nem Eliseu o curou, mas mandou que ele se banhasse no Jordão 7 vezes, e ele foi purificado. Então nunca na história de Israel houve a cura de um leproso. Existia um provérbio que dizia o seguinte: quando o Messias vier, ele vai curar leprosos. De fato aconteceu. E esse leproso, que nunca tinha tido na sua história de vida uma referência, ele nunca ouviu que alguém foi curado de lepra, ele sai do leprosário, ele coloca a sua vida em risco para chegar perto de Jesus. E ele traçou um plano ali, porque Jesus estava falando, pregando o Sermão do Monte, e esse encontro com Jesus foi logo após. Então onde Jesus estava era um elevado, era um monte, às margens do Mar da Galileia. A multidão estava ali na orla do lago da Galileia, e Jesus aqui numa elevação. Então essa era a configuração geográfica, e tudo indica que esse leproso ele ficou aqui atrás de Jesus, escondido em umas rochas, para ouvir Jesus falar. Mas ele tomou essa iniciativa e foi lá. E quando Jesus acaba de pregar e Jesus ele sai dali, a Bíblia diz que a multidão o segue. Então o que aconteceu foi que Jesus desce o monte de onde ele estava, e a multidão agora sobe até onde ele estava para segui-lo. Jesus se depara com aquele leproso. E aquele leproso disse assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Presta atenção nisso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aquele homem tinha um problema terrível. Mas ele não tinha nenhum consolo pela lei, nenhum consolo pelos rabis da época. Só o que os rabis falavam e o que ele via na lei é que eram restrições. Era o regulamento daquela situação dele, parecia que ele tinha culpa de ter tido aquela doença. E ele era tratado realmente como alguém confinado, isolado. Sabe que na Bíblia a lepra ela faz uma analogia com o pecado. Então se isso é verdade, essa analogia de fato ela é assim, esse homem, ele representa o homem cheio de pecado. Aquele homem estava cheio de lepra. E a lei só dizia para ele: fique confinado, não se aproxime, senão você morre, você vai ser apedrejado. Era isso que a lei, era isso que os líderes daquela igreja de época diziam a ele, era o que ele sabia. Mas notem bem, ele ouviu alguma coisa a respeito de Jesus, não sei o quê. Teve uma outra mulher também, estava padecendo uma hemorragia por 12 anos, e as mulheres naquele tempo, no seu ciclo mensal, elas tinham que ficar confinadas, com todo o risco também de se ela sair do confinamento, podia ser apedrejada e morta. Mas tinha uma mulher que a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela não ouviu a lei ela já sabia. Ela ouviu falar de Jesus, e talvez ela ouviu coisas boas de Jesus, que Jesus curou um paralítico, que Jesus curou cego. Então ela falou assim: peraí, isso é diferente. E ela foi para Jesus. Então esse leproso podia estar na mesma situação. Ele ouviu alguma coisa de Jesus que o fez ir para Jesus. Chegou lá, ele tinha uma convicção. Ele tinha uma convicção de que Jesus podia curar ele. Provavelmente ele, por ser israelita, ele aguardava ansiosamente o Messias. Até por conta desse provérbio que o Messias ia curar os leprosos. Mas ele aguardava o Messias. E ele entendia talvez que aquele homem, Jesus, era o Messias que para ele e para o povo de Israel era o Deus feito carne, era o Filho de Deus aqui na terra. Então, entendendo que aquele homem, na verdade, era o próprio Deus encarnado, ele sabia, ele tinha certeza que Deus podia curar. Por isso que ele falou assim: se queres bem, podes me limpar. Mas ele tinha uma dúvida. E é lícita essa dúvida dele. Ele falou assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele não sabia se Jesus ia querer, que ele podia. Mas ele não sabia se Jesus ia querer. Não é diferente do que a gente passa hoje. A gente, às vezes, olha para as circunstâncias, e a gente olha até para aquilo que está acontecendo hoje, essa pandemia, mortes, milhares de mortes, milhões de infectados.
às vezes a gente ouve, né, invariavelmente, olha, Deus está permitindo isso para que o ser humano busque mais a Ele e deixe as coisas materiais. Deus está permitindo, Deus, parece que Deus é o grande autor, o mentor intelectual dessa pandemia. Ou quando a gente está diante de um problema que é muito difícil, problema físico, na família, seja de qual ordem que for, a gente pensa, Deus está permitindo isso para me provar, para me ensinar coisas. Deus me leva ao deserto para me ensinar coisas. Então, descobri, foi Deus. Deus é o culpado. Gente, parece que tudo que é ruim, é mal, Deus ele tem uma mão aí, ele é o culpado disso. Vou te falar uma coisa e quero que você pense comigo. Olha só, você que é pai e mãe, você vê um filho seu num leito de hospital, num leito de UTI, cheio dos aparelhos. Se fosse possível, vamos imaginar uma situação hipotética, se fosse possível ter uma troca e o médico dissesse assim, olha, é possível fazer uma coisa, o seu filho pode sair daí agora, mas você vai ficar no lugar dele. Me diz uma coisa, quanto tempo você demoraria para dar essa resposta? Imediata. Teu filho está passando dores, sua filha está sofrendo alguma coisa que traz dores. Se fosse possível trocar, pior do que isso, se fosse possível uma troca onde você ia receber 10 vezes a dor que o seu filho está sentindo agora, quanto tempo você ia demorar para tomar essa decisão de fazer essa troca? É imediato. Puxa, mas duas perguntas óbvias. Fala para mim, você acha que Deus ele é diferente? Você acha que Deus ele está permitindo uma pandemia, um flagelo, uma morte? Assim, eu vou deixar mais um pouquinho, porque esse povo da terra precisa aprender mais uma lição. Você ia deixar seu filho doente ou com dores numa cama, por mais um pouquinho para ele aprender a dar mais valor para a vida, a respeitar os pais, a dar valor para aquilo que ele come, para aquilo que ele usa. Você ia demorar para isso? E você acha que Deus é assim? Você ama seu filho, sua filha também? Deus ama isso multiplicado por 1 bilhão de vezes. Deus ele tem por nós um amor. A ação de Deus é ação de resgate. Não é ação de um sádico que está torturando suas cobaias no laboratório. Escuta uma coisa, quando chega uma enfermidade na sua casa, chega uma enfermidade no seu filho, na sua filha, você vai considerar essa doença amiga ou inimiga? Você vê seu filho com dores, sofrendo, padecendo, aquilo vai ser para você uma situação amiga ou inimiga? Óbvio que é inimigo. Com Deus não é diferente. Vou te dizer uma coisa, tem um texto na Bíblia que fala isso, que Deus, ele é inimigo dos meus inimigos. A Bíblia fala completamente ao contrário desse pensamento que a gente às vezes acolhe. Ah, Deus está permitindo, isso é para provar, para aprender uma lição. A Bíblia fala que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, não pensamentos de mal, para dar o fim que a gente quer. Deus, ele se alegra, diz lá nos Salmos, ele se alegra com a prosperidade do justo. Então o prazer de Deus está no meu bem-estar, na minha integridade. Então aquele homem chegou para Jesus, aquele leproso, e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele tinha dúvida se Deus queria, mas eu disse que essa dúvida, naquele momento era lícita, sabe por quê? Porque nunca antes ele ouviu que alguém tivesse sido curado por Deus. Então ele ali, ele estava na dúvida, assim, mas espera lá, será que isso ele faz? Eu já ouvi ele falar que faz várias coisas, mas será que lepra? Será que a lepra está dentro desse catálogo de milagres? Ele tinha essa dúvida na lista. Hoje a gente não precisa mais ter essa dúvida, porque Jesus já veio, ele curou toda sorte de enfermidades e morreu por todas as enfermidades. Então dá para saber hoje qual é que é a vontade de Deus. Aliás, esse é um detalhe interessante também. Muitas vezes a gente considera a vontade de Deus como mais um inimigo. Quer dizer, tem a doença, tem o mal, tem o sofrimento, tem o flagelo. E além da gente batalhar com esse inimigo, parece que interpõe um outro inimigo, a vontade de Deus. Ah, eu não sei se é da vontade de Deus. Irmão, é da vontade. Amigo, é da vontade de Deus o seu bem-estar, mais do que eu tenho a vontade pelos meus filhos. A de Deus ela é muito maior. Muito bem. O que isso tem a ver com Apple? O que isso tem a ver com Google? O que isso tem a ver com Android, com iOS? Vamos lá. Vou te fazer um posicionamento que é bem pertinente para esse momento que a gente vive aqui, abril de 2020. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus sabe a fórmula da vacina contra o coronavírus? Você acha que ele sabe disso? Eu não tenho dúvidas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe. E alguém fica pensando, puxa, mas então por que Deus não revela? Porque ele está revelando. Eu não tenho dúvidas que nesse exato momento Deus está empoderando seres humanos com sabedoria do alto,
com capacidade, com esperteza. Deus está desenrolando a travas burocráticas, diplomáticas, para que as pessoas, os homens, os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores, eles descubram o mais rápido possível o remédio para essa praga maldita. Deus não está lá no seu trono, com o seu cetro, dormindo, cochilando, esperando que a gente esteja aqui num período ruim para a gente aprender. Não! Deus, ele faz rápido. A Bíblia diz que Deus, ele faz rápido justiça aos seus servos que clamam a ele dia e noite. Então Deus, ele não está amolecendo. Não! Deus, ele está empoderando pessoas lá do alto. Quer ver um exemplo disso? Apple e Google. O que deu na cabeça desses empresários de se unirem e são inimigos? Puxa, uma bondade acometeu o coração deles. Desculpa, eu vejo a intervenção de Deus em mover as peças desse xadrez rapidamente, para que nós aqui tenhamos o alívio desse mal, dessa maldição que entrou aqui. Então Deus, ele está do lado do balcão em que ele dá o livramento e traz o resgate. Ele está empoderando homens e mulheres nesse momento com uma sabedoria divina, para que eles rapidamente descubram a cura, os caminhos, os tratamentos, os medicamentos existentes, eu sei lá, para que a humanidade seja abençoada. Albert Sabin, esse homem genial, abençoado, visitado por Deus, descobriu a vacina para a poliomielite. Hoje, milhões e milhões de crianças por várias gerações não sofrem desse mal e dessa doença, porque esse homem que foi cheio da sabedoria, da inteligência de Deus, descobriu uma vacina que abençoou a humanidade. Então o que eu quero deixar com você hoje, aquele leproso chegou com uma dúvida: Senhor, se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode, mas será que o senhor quer? Será que é a tua vontade? Eu te digo, meu irmão, a vontade de Deus é a tua bênção. Eu vou ler esse texto que eu já citei aqui, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês querem. Isso está lá em Jeremias, capítulo 29, 11. Que hoje sirva essa mensagem breve, para você entender qual é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é dar o fim que você espera, é pensamentos de paz. Deus está empoderando os homens nesse mundo, nesse momento, para que o mais rápido possível a gente tenha meios, caminhos, vacinas, tratamentos, seja o que for, que nos liberem dessa maldição. Mas saiba de uma coisa acima de tudo: Jesus na cruz já levou o coronavírus por você. Pelas pisaduras dele você foi sarado. Ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Abençoarei teu pão e tua água e tirarei do meio de vós as enfermidades. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, esclarece as nossas mentes e corações, traz um discernimento, um conhecimento, por meio dessa palavra que foi lida, de que as intenções que o Senhor tem para nós, é as mesmas intenções que o Senhor teve com aquele leproso. O Senhor não parou para pensar, o Senhor disse: não, você não vai ser curado. Aliás, com ninguém, nenhum enfermo que se aproximou de ti, o Senhor deixou de curar. O Senhor não disse: não, você vai permanecer porque eu quero te ensinar uma lição. Eu não faço isso com meu filho, o Senhor não faz isso conosco. Então, que todos aqui entendam que a vontade de Deus é a minha saúde, é o meu bem-estar. Que no nome de Jesus, pessoas que têm esse pensamento em que Deus é o culpado de todos os males do mundo, eles mudem essa consciência, porque ela não é boa. E eles entendam que Deus está do nosso lado. E obrigado, Jesus, porque já podemos ver com os nossos olhos que o Senhor está movendo os pauzinhos, o Senhor está movendo o xadrez no mundo nesse sentido. E Pai, coisas impossíveis, como dois gigantes concorrentes que se odeiam, agora eles se unem para ajudar esse momento. Eu não tenho dúvidas que o Senhor está visitando cientistas, pesquisadores, homens e mulheres com uma sabedoria divina e sobrenatural, para que eles tragam descobertas que nos abençoem. E Deus, sobretudo, aqueles que creem no Senhor Jesus. Senhor, eu te agradeço pela paz que o Senhor nos dá, porque o coronavírus ou qualquer outra enfermidade o Senhor já levou na cruz. Ali na cruz o Senhor padeceu as dores, os sofrimentos, a falta de ar que as pessoas já padecem hoje. O Senhor padeceu por mim, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Traz paz ao nosso povo, traz paz nesse dia, e que a tua bênção, Pai, se estabeleça nas casas. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.